O satanismo de Lavey, ele não tem um altar, ele não tem um processo todo cerimonial. Isso foi criado porque as pessoas têm uma necessidade enorme de ter uma cerimônia. Então aquilo era criado, mas no fundo foi aos poucos. Ele fez a Bíblia de Satã, né? A Satan Bible. E às vezes tem umas coisas que são conflitantes. Eu vejo muita gente, por exemplo, é satanista de Lavey, a pessoa não fala inglês. E aí você vê, cara, fica um pouco difícil, né? Porque o cara não era brasileiro. E aí você, quer dizer, você nem conseguiu ler um livro que teria que ser teoricamente sua Bíblia no original. Aí as pessoas viram e falam, mas quem é cristão também não leu a Bíblia no seu original. Mas espera aí, mas a Bíblia não foi escrita em 1969. Que é basicamente, na minha opinião, 1969 é o ano da anarquia. Porque muita coisa foi criada em 1969, porque era um ano cabalístico. Tinha um lance de que tinha uma energia diferente que ia mudar. Óbvio que eu não vou me aprofundar nisso, porque eu não sou especialista nisso, mas tinha todo um motivo, inclusive o próprio livro do garotinho lá, como é que era o nome? Do bebê de Rosemary, ele saiu nessa época. O Homem Chega à Lua quando? 60... Acho que ele chega em 60... Me chega a lua. Ele veio aí pra gente. Então, mas esse ano, então, era um ano já... Era um ano... que eles tinham... Eles sabiam que iam mudar a energia e tal, e que ficaria propenso... 69. Tá vendo? Tá vendo? Eu já não sabia disso. Eu jurava que era 64. Não. Quando você falou 69, ficou na minha cabeça que era o ano que o Homem Chegou à Lua. Muita coisa aconteceu em 69. Então, eles fizeram isso e acontece o seguinte. Quem era o Lavey? O Lavey era um ator. O ator, ele era ator, músico. Ele namorou a Marilyn. Teve um caso com a Marilyn Monroe. Porra. A Marilyn. Então, assim, ele era um cara super descolado. Vamos colocar assim, que ele era um cara... Seria o cara bonitão, modernão do Instagram hoje em dia. Só que ele começava assim... Vou puxar para um lado mais transgressor. Vamos fazer uma transgressão do cristianismo, mas quase como um protesto. Porque o cristianismo podava, então eu não quero mais ser podado. E aí entra os New Age, né? Época dos hippies e tal. O lance do Raul Seixas, né? Sim. Como que é? Não vai longe. Tudo pode, porque é dentro da lei. Qual que é a música dele? Você... Fazes o que tu queres, pois esse é o todo da lei. Essa frase isso, né? É do Aleister Crowley. Então. Então, o Crowley tentou fazer aquele ritual. Exato. Que tá nessa sua futura obra. Depois a gente fala sobre isso. Ele tentou chamar o Santo Anjo Guardião. Só que ele não terminou. Não terminou. Dizem que foi o que deixou ele meio maluco, sujo. Vamos falar disso depois. Depois a gente fala disso. Esse cara, então, era ator. Ele era ator, ele era músico. E ele era muito bem relacionado em Hollywood. Então ele fez discos, tem discos dele. Acho que discos, 69 discos. Ele tinha alguma relação com o Charles Manson ou não? Não. O Charles Manson, por incrível que pareça, ele tinha mais ligação com uma outra religião que deu bastante problema pra mim, que foi a Cientologia. Cientologia, verdade. Depois a gente fala disso também. Olha, foi bem difícil pra mim, mas enfim, né? Fui chamada até de vampira maluca, mas não tenho problema. Vampira maluca? Foi, vampira maluca. Aquela garota é uma vampira maluca. Ela, sim, tipo, tem algum Você parece um filme de sessão da tarde, né? Com vocês, vampira maluca. Eu acho que assim, fiquei tão feliz. Achei tão chique. Vampira maluca. Nossa, sempre quis. Essa ruiva vai aprontar as maiores confusões. Nossa. Quando o sol se põe, essa ruiva não... À noite, ela combate o crime. De dia, ela descansa, porque ela é uma vampira maluca. Achei incrível. Assim, muito demais. A vampira, tipo, maluca mesmo.